O quanto que a gente perde potencial na vida por não usar, né? Por ficar o tempo inteiro reclamando de que está cansado, que está com dor. Ou que não tem tempo, ou que não está dando conta, que está sobrecarregado. E eu estava falando, né, como a gente esquece que até pouco tempo atrás, né, a gente não precisa nem ir muito longe, se a gente for falar com os avós de vocês, com nossos avós, a gente lembra, né? Ah, filho, tinha 15 filhos, tinha 13 filhos, tinha 9, o que menos tinha filhos, acho que tinha uns 8 nessa época, e não tinha fralda descartável, lavava todas as fraldas, lavava todas as roupas, e punha para secar, e fazia cozinha, e fazia comida, e passava as roupas com aqueles ferros de passar de ferro mesmo, assim, com brasa, o negócio pesava uma tonelada aquele ferro, e os homens iam para a roça, iam roçar, iam plantar, iam colher, iam vender, enfim, fazia milhares de coisas e não tinha facilidade, não tinha nenhum tipo de ferramentas, eram muito mais difíceis, né? Hoje a gente tem 1 milhão de recursos, de ferramentas e de instrumentos que nos ajudam a fazer nossos trabalhos, né? Até agora a inteligência artificial, até agora ela tem ela aí para fazer tudo que a gente precisa, para escrever para a gente, para dar ideia, para fazer roteiro, para fazer coisas infinitas, e a gente está cada vez mais cansado, cada vez mais preguiçoso, cada vez... O problema não é a preguiça só. O problema é a falta de estrutura emocional, né, para lidar com pequenos problemas, com pequenas situações na vida. O quanto que eu me desestruturo quando tem algum desafio e o quanto eu não acredito em mim, né? Porque o que significa autoestima baixa? É não acreditar que você tenha algum potencial para realizar algo, né? Não se admirar. E quando é que a gente se admira? Quando a gente se supera, quando a gente ultrapassa as nossas dificuldades, porque a gente tem dificuldade. Ninguém nasce pronto, ninguém é disciplinado, ninguém é confiante. Tudo isso é conquista. Então, se a gente não conquista isso, a gente não tem naturalmente. Eu nasci com uma boa autoestima, não é assim? Então, o que acontece é que a gente está vendo muitas doenças que são resultados de tudo isso. Pais e mães que não deixam os filhos sofrerem, porque sofrimento hoje em dia é algo muito intenso e muito grande por coisas muito pequenas. Então, meu filho quer comer tal coisa, eu não dei, ele sofre, e eu quase morro, porque eu não tenho uma estrutura emocional para entender que aquilo não é bom, que é importante ele passar pela frustração de não poder comer as coisas que não fazem bem, que é bom para ele, né? Que dentro da hierarquia sou eu que tenho que dizer o que é bom, não ele. Então, tudo isso a gente está perdendo, e aí a gente vê pais extremamente desestruturados. Por quê? Porque não tem estrutura para a sua própria vida. Por que a gente faz as peregrinações? Por que a gente se coloca nestes perrengues? Porque é o único momento que a gente consegue criar caminhos neurais reais. Porque a gente tem que ultrapassar limites físicos, que são os piores limites. Quando você consegue ultrapassar limites físicos, de dor física, de cansaço, você resolve todos os outros problemas que estão relacionados ao pensamento e às emoções, né? Você começa a ter que ser o seu melhor amigo. Você começa a medir o que é bom para você ou não. Você tem que ter uma administração impecável, né? De energia, de muita coisa. O que pensar e o que não pensar, porque se eu ficar pensando assim, eu vou sofrer. E eu tenho, sei lá, 30 quilômetros pela frente, então não posso ficar pensando que eu estou cansada, eu já estou aqui, né? Então, a gente começa a criar uma estrutura que você não está nem percebendo que está criando para a vida. Então, quando chega na vida e você fala, ai meu Deus, estou muito cansada, você fala, não vou pensar nisso. Eu preciso fazer, eu tenho meta, né? E por que fica fácil? Porque a gente abriu caminhos. E a gente precisa abrir esses caminhos.
E tem muitas pessoas que foram muito mimadas e que não têm estrutura de inteligência emocional. Não consegue abrir caminhos. O que consegue fazer? Chorar, reclamar e pedir ou exigir que alguém faça por ela, né? Se sentindo vítima, desprivilegiado. Então a gente vê muito isso. E, na verdade, os relacionamentos são péssimos, porque eles não podem ser assim. Cada um tem que dar conta de si. Cada um tem que conseguir carregar a sua mochila. Só que quando fica muito difícil, a gente tem que estar apto a ajudar o outro e também receber ajuda, né? Então, não está dando conta mesmo. Então, vamos lá, vamos ver o que a gente pode fazer para se ajudar. Mas você não descarrega no outro essa energia ruim, né? Porque você tem que dar conta dela, você tem que transmutar, você tem que transformar isso em algo bom. E a partir de ter transformado isso em algo bom, você conseguir compartilhar coisas boas com as pessoas, entregar coisas boas. Então a gente se coloca no lugar do outro. Isso é importante porque a gente também aprende a dar limite, a não deixar que o outro descarregue as coisas que não são legais em nós, né? Esses venenos. Então, é fácil, nem um pouco. A gente começa a aprender na prática que talvez a gente não tenha sido responsável, que a nossa alimentação não estava tão boa assim, que o nosso sono é imprescindível, ele é muito importante, que os nossos pensamentos são fundamentais para a gente conseguir chegar onde a gente quer, que o emocional abala dependendo do pensamento que eu tenho. E a gente começa a aprender a requalificar tudo isso e sustentar. Sustentação também é uma coisa muito difícil hoje na vida, porque as pessoas desabam, né? E se você tem uma meta que é uma encrenca brabíssima, né, que eu já expliquei isso para vocês, outras pessoas dependem, você tem que chegar, você tem que cumprir. Ponto. Você não tem o que pensar, você só pode pensar em coisas boas que te facilitem cumprir a meta e não ficar se derrubando. Bom, o que isso tem a ver com a cura energética da vingança? Que a vingança é o quê? É uma mágoa que não foi processada, é um sentimento que não foi processado e que você utiliza uma via fácil. Qual é a via fácil? É você querer que o outro sofra o mesmo que você, ou sofra mais do que o que você está sofrendo. Então, a vingança ela tem como base a ignorância, e a ignorância pelo fato da gente achar que o outro é culpado pelo nosso sofrimento. Não conhecer as leis, não entender que tudo, absolutamente tudo que eu vivo é responsabilidade minha, eu criei. E se eu não criei nesta vida, eu criei em alguma vida, porque os karmas estão em fila, né? Então, que se eu estou passando por qualquer coisa na minha vida, isso é resultado de ações. Se a gente tem esse entendimento, a gente não sustenta a vingança. E é muito comum a gente ouvir vocês mesmos, nos cursos, as pessoas falando que quando se separam, elas ficam torcendo para que aquela pessoa nunca mais consiga ser feliz com alguém. Ou que, pelo menos, ela não seja tão feliz como ela foi com ela. Independente dela ter sido... independente dela ter tomado um pé na bunda ou ela ter dado o pé na bunda. Ela sempre vai olhar para ver e desejar que o outro não consiga viver nada melhor do que foi o que eles viveram juntos, né? Isso é uma base também de uma maldição. O que é isso? É magia mental. O que é magia mental? Você ficar sustentando um resultado para o outro. Você ficar projetando algo para que o outro viva. Aquilo que você quer que ele viva. E para quê? Para você se sentir mais realizado. Para você sentir que você é importante ou que você tem poder, né?